Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, a questão que hoje discutimos não é uma questão qualquer. A questão que discutimos é o casamento e a família, nada mais nada menos do que a célula fundamental da sociedade. Dilo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dilo a Constituição. Não é uma questão de governabilidade, nem da responsabilidade direta ou das prioridades do Estado, senão por uma agenda ideológica obsessiva. Foi Mário Soares que o disse há um ano. Os casamentos entre homossexuais são questões de consciência complicadas, mas há certos radicais que querem ir adiante para mostrarem que são de esquerda. E acrescentava, eu estaria mais inclinado, se estivesse na minha mão, agiria com mais prudência para acabar com as desigualdades sociais, dar mais prestígio ao trabalho, aos trabalhadores, aos sindicatos. Fim de citação. Sobre os textos que iniciaram este debate, o CDS tem uma posição conhecida. Somos pela defesa da estabilidade da definição atual de casamento. E não queremos que a via proposta seja ajustada a responder aos problemas que diz responder. Discordamos dos projetos do Bloco e do PEV e criticamos também, especialmente, a proposta do Governo por ter a particularidade de criar justamente aquilo que diz querer acabar: discriminação. A proposta do Governo reconhece no preâmbulo com o Tribunal Constitucional que hoje não há qualquer discriminação na noção e regime do casamento, mas depois regula de maneira a que passaria do futuro sim a existir uma discriminação de estatuto entre os casados e outros novos casados. O Ministro da Presidência justificou a técnica dizendo que era a forma de cortar o mal pela raiz, SIC. Mas a quem sabe um mínimo de direito, é evidente que de modo consciente se tratou mais de, usando as palavras do Ministro, plantar o mal pela raiz, de usar um armadilhismo jurídico e criar uma lei que é potente por si própria para criar, por simples dinâmica jurídica, todos os efeitos que declara negar. A convicção verdadeira de que a adoção não cabe só tem uma consequência lógica, é a confirmação da evidência de que o casamento não se aplica. Quanto à responsabilidade de promover o referendo, ela era em boa verdade do Governo e dos partidos que apresentaram projetos. Quem desencadeia o processo legislativo numa matéria que atravessa toda a sociedade portuguesa, que não é partidária, é que tem o ónus de desencadear o referendo, se quer democraticamente enriquecer o processo e certificar-se que a sociedade quer mesmo aquilo que o Estado desenha para ela de cima para baixo. Diante da omissão, a sociedade organizou-se. Respondeu ao convite da Constituição e da Lei da República. E os requisitos são apertados. 75 mil assinaturas é o equivalente à constituição de 10 partidos políticos, à apresentação de 5 candidatos presidenciais ou de 2 iniciativas legislativas populares. Mas houve mais que isso. 92.207 assinaturas e há mais em trânsito. Um inequívoco sinal de forte vontade popular e social. Tenho aqui cópia de algumas dessas folhas. Não são assinaturas. Não são assinaturas. São caras e punhos. São rostos e mentes. São gente do meu país. Gente do nosso país. Levaria mais de um dia inteiro a contá-las. Uma semana a chamar cada uma pelo nome. E o que nos dizem elas? Dizem isto. Legislem, mas ouçam-nos. Queremos ser ouvidos sobre o que é nosso. Queremos ser ouvidos sobre o que nos pertence. Queremos ser ouvidos sobre o que nós somos. Cada uma dessas 92 mil pessoas, mulheres e homens, jovens e velhos, está a olhar para nós. Está a ver como tratamos quem se nos dirigiu conforme a Constituição e a lei expressamente convidam. E no CDS não queremos acreditar que uma maioria da Assembleia feche a porta e as recambie de volta. De novo, não é uma coisa qualquer. É o casamento. Algo que não é do Estado, mas pertence diretamente aos homens e mulheres do meu país. E quando são homens e mulheres do nosso país a reclamar perante nós a liberdade e o direito de, em plena igualdade, discutirem e decidirem abertamente como são e o que querem sobre questões que são principalmente, se não unicamente suas, nós não temos o direito de lhes bater com a porta. Nós não podemos fazer da Constituição e da lei uma paródia. Não podemos, numa questão tão densamente humana, pessoal, de sociedade, convidar as pessoas e a sociedade a participarem diretamente e depois, afinal, despedi-las. Só podemos fazê-lo se quisermos causar dano à democracia, apocar as instituições, convocar estigmas de ilegitimidade. Gostava de convocar o apoio de uma ideia, infelizmente tantas vezes invocada quantas violentada, a ética republicana.
Há mais de um ano foi noticiado, já ouvimos aqui agora confirmado, que no programa do Centenário da República estaria a instituição do casamento homossexual. Isso depois passou. Mas se fosse efetivamente por um plano ideológico ou simplesmente por acaso, a verdade é que a correr, depois das boas festas, a seguir ao Dia de Reis, quase à primeira badalada parlamentar do Ano Novo, aqui estamos, a trouxe-mocho, a iniciar 2010 exatamente com esse debate. E o que perguntamos à esquerda, e em especial ao PS, é isto: é a sua ideia da República celebrá-la, pondo a Assembleia da República a desprezar justamente os cidadãos da República e a desmerecer a Constituição da República, quando esta franqueia a iniciativa republicana de promoção de referendos diretamente a partir da cidadania? Quer-se iniciar a celebração dos 100 anos da República com a rejeição pela Assembleia da República de uma forte e impressiva iniciativa republicana em que a cidadania reclama decidir sobre o que é seu, não é nosso, é da cidadania, é dos homens e mulheres do meu país. Funesto começo de centenário, se assim fosse. Eu sou de um tempo e de uma geração que construiu admiração pelo PS e algumas das suas figuras. Sabem que isto não é uma blague. Em lados diferentes, com papéis diferentes, atravessámos tempos e lutas da fundação da democracia, desde a Alameda à eleição Soares é Fixe. E o PS consolidou-se como uma forte referência, um partido estruturante da democracia. Esse capital político e histórico constitui uma responsabilidade que se exerce ou esgota. Agora já não estamos de novo nos anos 70 ou 80. Como acham que as gerações de hoje, lá fora, vão entender o PS e que imagem do PS vão reter para o futuro se se passasse isto? Se numa questão que diz diretamente respeito às famílias e às pessoas, e em que as famílias e as pessoas se organizaram para pedirem a discussão e o voto direto, o PS, em vez de abrir os braços à democracia, termino já, Sr. Presidente, em vez de abrir os braços à democracia, o PS fosse o principal responsável por fechar e trancar as portas à participação. E, além disso, o PS não só ignorasse o apelo democrático das pessoas, mas entrasse pela casa dentro das famílias sem as ouvir, a mudar-lhes à força imperial da lei, pobremente entendida como se fosse um despacho normativo, a mudar-lhes, dizia, aquilo em redor de que organizam e sempre organizaram as suas vidas. Isso não seria República, isso não seria o mesmo PS. Disse.